Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Hoje, dia 4 de abril, segunda-feira, estamos aqui para mais uma live. Bom dia, Eulália, seja bem-vinda. Hoje, tô aqui para fazer uma live falando sobre o livro de 2 Pedro. A gente vai falar sobre o capítulo 1, 2 e 3. Que são os assuntos que estão relacionados. Então, semana passada a gente falou sobre a leitura de 1 Pedro. Bom dia! A gente falou sobre a leitura de 1 Pedro, né? A gente leu o livro de Pedro inteiro, tá salvo na timeline. E também só o capítulo 1 que eu não consegui salvar no Instagram, então ele tá salvo lá no YouTube, tá bom? Mas tá tudo salvo lá no YouTube ou então aqui no perfil do Maternar. Bom, o livro de 2 Pedro, ele é bem legal, assim, ele é bem impactante. E hoje eu acredito que o Senhor tem muito a nos dizer através dessa leitura, né? Então, eu vou dar início à live. Se vocês, né, tiverem alguém em que acredita que precisa ouvir a palavra, né, começar o dia diferente, porque quando a gente começa o dia lendo a palavra de Deus, a gente tem um dia diferente, mais iluminado. Então, tudo é posicionamento, né? Então, se a gente começa a se alimentar desse alimento espiritual e o nosso dia vai ficando diferente, né? A gente vai conhecendo melhor aquilo que o Senhor tem para dar nas nossas vidas, aquilo que Ele quer que a gente faça. E é muito gostoso, né? Esse momento de intimidade com o Senhor. E Ele me tocou pra gente fazer hoje a live de 2 Pedro. E também, semana passada também foi direção de Deus, amém? Eu só vou ligar o ventilador, porque tá calor. Bom, antes de iniciar a live, então, se você tiver uma Bíblia na sua casa, quiser pegá-la para poder acompanhar, ler junto, fique à vontade, aproveite para pegar, porque é muito bom quando a gente tem o hábito de abrir a palavra e a gente lê com os nossos próprios olhos, amém? Então tá certo, eu vou fazer uma oração para que o Senhor abençoe e direcione tudo o que nós formos falar aqui, amém? Então, se você puder fechar os olhos, feche os olhos. Se vocês não puderem fechar os olhos, amém, não tem problema. E vamos começar. Então, ó Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este momento. Obrigada por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu peço para que nesta manhã o Senhor já direcione o nosso dia para fazer a vontade do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, que o Senhor direcione essa live, que tudo seja falado seja a direção do Senhor, que não seja a minha boca e sim o Senhor. Que o Senhor traga aquelas pessoas que precisam ouvir dessa palavra, que o Senhor direcione essa live para essas pessoas, que se elas não assistirem agora ao vivo, mas que o Senhor traga ela mesmo depois de gravado, Pai. Mas que tudo seja feito segundo a Tua vontade, Senhor. Consagra essa live em Teu nome. E muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, Ideal Mais. Seja bem-vindas. Então, vamos começar. Então, o livro de 2 Pedro tá lá no Novo Testamento, mais pro final, tá? Fica depois de 1 Pedro e fica antes de 1 João. Então, 2 Pedro fica no Velho Testamento. Então, a gente vai ler o capítulo 1 agora, que é o número grandão. E aí a gente vai conversando, amém? Bom, vamos lá. Começando. A palavra diz assim: Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham da nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor.
Aqui já queria parar só para fazer um comentário, que quando ele fala assim, né? Escreva, né, Pedro, que é apóstolo, quando fala que ele é escravo, é estranho, né? Mas quando fala que ele é escravo é porque nós, antes de conhecermos Jesus Cristo e reconhecer Deus, né? Nós éramos escravos do pecado. Não que o pecado não exista e que nós não cometamos os pecados. Na verdade, o ideal é que a gente não faça. Porque quando a gente crê, né, em Jesus Cristo e em Deus, nós estamos sim renunciando tudo aquilo que nós fazíamos antes, todos os nossos pecados, e a partir deste momento, o Espírito Santo, né, de Deus, ele habita em nós. Então, o reconhecimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele nasceu de uma virgem, né, de Maria. Depois, ele viveu um período, né, de uma vida normal, mas desde cedo muito sábio. E depois ele começou o ministério dele falando sobre Deus durante 3 anos. E aí depois ele foi crucificado, morto e ressuscitado. E hoje está à direita do trono de Deus, sendo nosso intercessor. Então Jesus Cristo, ele é nosso intercessor. Olha isso. Jesus Cristo intercede por nós. Por isso que em nossas orações nós temos que falar em nome de Jesus Cristo. É como se fosse um arroba de um e-mail, sabe? Você coloca lá, Daniele@gmail, por exemplo. Né? Eu estou direcionando para o e-mail do Gmail, o e-mail da Daniele lá no Gmail. Então, Jesus Cristo é o nosso arroba nos dias, né, de oração, em tudo que nós fazemos na vida. E isso é muito importante, né? Porque ninguém vai ao Pai senão através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele veio aqui justamente para nos livrar de nossos pecados. Então, antes nós éramos escravos do pecado e depois disso nós passamos a ser escravos de Jesus, de Deus. Nós somos propriedade de Deus, não é? Então, todos os nossos pecados foram perdoados a partir do momento em que reconhecemos isso e que nos arrependemos e entregamos para Deus os nossos pecados, né? Antigamente era necessário fazer uma expiação, né? O holocausto, todo um monte de coisa lá no Velho Testamento, né? Que foram as leis que Deus deu a Moisés. Depois disso veio Jesus Cristo, que foi o maior cordeiro, mais puro de todos os cordeiros do holocausto que Deus poderia nos dar, que é o seu próprio Filho, porque ele era santo, puro, e com isso ele veio e nos lavou de nossos pecados com o teu sangue, amém? O sangue de cordeiro de Jesus. Então essa é a introdução, né, da nossa fé, né? Nós cremos nisso, nós acreditamos nisso, então ele fala conosco, né, através dessa fé. Amém? Bom, vamos começar. Não, vamos continuar. Agora no versículo 3. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E, por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Ou seja, aqui no versículo 3 e 4, né, ele fala sobre essa dádiva que nós temos agora, né, que temos que ter uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, né? E nós vamos adquirir o conhecimento completo quanto mais a gente ler da palavra, quanto mais a gente exercer essa fé através de Jesus Cristo. E essa é a promessa, que nós possamos crer em Jesus, sermos libertos desse pecado, que é a morte, o pecado inicial é a morte de todos os outros pecados, e com isso viver a vida eterna ao lado de Jesus, né, no reino de Deus, que Deus está preparando para nós.
Então essa é a principal promessa. Além de todas as outras promessas que Deus coloca em nossas vidas, né? Além de todas as outras promessas de que Ele já nos prometeu com relação a todas as coisas, né? Mesmo que sejam daqui da terra. Bom, no versículo 5 fala assim: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé excelência moral. Aqui é muito interessante como vai se completando, ó. Acrescente à fé excelência moral. Ou seja, na fé, a gente tem que acrescentar a excelência moral. Ou seja, praticar a fé. A excelência moral, o conhecimento. O conhecimento, ele é nos dado por meio de Deus através da palavra. Então, assim, não adianta nós termos a fé sem ter o conhecimento real da palavra. Então, precisamos do conhecimento também. E ao conhecimento, o domínio próprio. Por quê? Porque quando nós estamos sob o entendimento da palavra, nós conseguimos entender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus se alegra, aquilo que Ele não se alegra. Nós entendemos quais são as nossas funções diante de tudo. E com isso, nós permitimos, através do conhecimento da palavra, que o domínio de nós, das nossas ações, dos nossos atos, sejam todos ministrados através do Espírito Santo e não através do nosso espírito. Então esse é o domínio próprio, né? E ao domínio próprio, a perseverança, porque é uma luta diária, é uma vontade entre carne e espírito, né? Entre o seu espírito e o Espírito Santo. O Espírito Santo quer ir para a direita, você quer ir para a esquerda. Porque é sim diferente aquilo que Deus coloca em nossos corações e aquilo que a gente quer fazer com a nossa própria justiça, né? Então que a gente possa sempre escolher a justiça de Deus. E ser perseverante nisso, porque é difícil. A perseverança, a devoção a Deus. Então, você sendo perseverante, você tem que adicionar, né, a sua devoção a Deus, né, ser fiel a Ele. A devoção a Deus é a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque tudo se resume em amor, né? Ou seja, você, né, tendo a fé real em Jesus Cristo, você mudando a tua mente, tendo a mente de Cristo, você adquirindo conhecimento através da leitura da palavra, você permitindo que o Espírito Santo fale por você e que não seja o seu espírito, você adorando a Deus, sendo 100% dele a todo tempo através do Espírito Santo, você sendo fraternal e na fraternidade reconhecendo o amor, né? Então, amando uns aos outros, né? Vendo uma pessoa não como uma pessoa que te humilhou, que te xingou, que fez algum mal, mas essa pessoa é filho de Deus, né? E muitas vezes ela ainda não entendeu quem é Jesus Cristo, ela ainda não entendeu quem é Deus, ela ainda não teve o encontro com Ele. E aí isso faz com que ela não entenda, às vezes, como você é, não entenda como que você lida com as situações que normalmente é pacífico e deve ser, né? Porque os frutos do Espírito Santo são coisas boas, enquanto os frutos da nossa carne são coisas ruins. Então, isso gera um desentendimento de quem entende o que é viver pelo Espírito Santo de Deus e quem ainda não teve essa experiência. E muitas vezes essa pessoa ela só está esperando a oportunidade de ter essa experiência. E que aí, o que nós precisamos ser luz na vida dessa pessoa, para que ela possa reconhecer. Não que você seja o super bambambam e o certo em tudo, porque nós somos todos pecadores. No final, nós somos salvos pela graça, né? E pela fé. Através da fé, nós somos salvos pela graça, né? Então, assim, ninguém é melhor que ninguém. Todos vivem um processo, né? E a gente tem que respeitar esse processo. E quando o Espírito Santo direcionar pra gente fazer algo, nós temos que fazer algo. Amém? Vamos ler agora o versículo 8. Quanto mais crescerem nessas coisas, né, que a gente acabou de falar, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais a gente aplica isso em nossas vidas, mais a gente entende quem é Jesus Cristo.
E Deus nos pede, tenham a mente de Cristo. E nós vamos ter a mente de Cristo quando você reconhecer e saber quem é Cristo, através do que a gente falou ali no versículo 4 e 5. Mas aqueles que, aí no 9 diz assim, mas aqueles que não desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Ou seja, quando a gente passa por esse processo, nós fomos limpos, né, pelo sangue de Jesus, e os nossos pecados ficaram para trás. Se ficaram para trás, você não leva com você, né? A gente não precisa ficar vivendo com isso e nem reconhecer isso em nossas vidas, porque não nos pertencem mais. E aí o que diz a palavra aqui? Se você não se aprofunda no conhecimento de quem é Jesus, consequentemente, o que vai acontecer? Consequentemente, você vai ficar no raso, né? Você não vai ter um encontro profundo. É como se fosse assim, imagina que a gente foi na praia e ali é um oceano gigantesco, né? Lá em alto mar, se você mergulhar, tem uma fauna e flora gigantesca lá dentro do mar, lá embaixo. E nas profundezas tem coisas que a gente ainda nem conhece, né? Então, assim, como é vasto, né? E como é grande. Se a gente fica assim só na superfície, a gente vai achar que o mar ele se resume nisso, naquelas ondas, ou naquela marezinha que vem assim, sem a onda, ou naquela onda maior, mas que aí ela vai passando, ela chega na beirada cheia de terra, né, que forma aquele negócio lá, e aí a gente vai achar que é isso, né, com a água na canela, e você vai achar que o mar é isso, enquanto o mar, ele é muito grande, né. Então, esse é um convite, né, de Deus para um aprofundamento, que acontece através do que a gente leu lá no versículo 4 e 5, e tudo é questão de posicionamento, tudo é questão de você querer e começar, né? Vamos lá. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam suas coisas e jamais tropeçarão. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Não é? Então, ele pede aqui para que nós possamos fazer, não é? E quando nós entendemos e seguimos esse caminho, é como se os nossos olhos fossem destravados, né? É como se a gente tivesse luz em nossos pés e isso iluminasse o nosso caminho sobre todas as nossas decisões, sobre onde ir, não ir, enfim. E isso é através da intimidade. Amém? Agora vamos continuar lá no 12. Portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já as saibam, e estejam firmes na verdade que foi ensinada. E é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que, em breve, partirei desta vida. Por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas, depois da minha partida. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção no que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Né? Então a palavra de Deus é como lâmpada para nossos dias escuros. É ali que a gente vai conseguir ter o caminho correto para seguir. Até que o dia
clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês, né? Até que a gente, né, vá com o Senhor para viver a vida eterna com Ele. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. Ou seja, a pessoa, ela não escreveu aquilo por entendimento próprio e nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então, quando a gente lê a palavra, quando a gente tem entendimento, né, de todas as coisas que a gente falou agora mesmo, quem ministra isso em nossos corações não somos nós mesmos, né? Deus é que revela aquilo que nós precisamos entender através do Espírito Santo. Então, tudo que foi escrito na Bíblia, tudo que tem aqui, podem ficar em paz, porque é sim a palavra de Deus, foi sim feita através do poder do Espírito Santo, né? Nada aqui foi inventado e vamos criar uma historinha. Não, não é uma historinha, é algo muito sério. E é um manual da vida, né? Tem tudo aqui mesmo. Bom, agora a gente vai falar do capítulo 2, tá bom? Então, capítulo 2. Só deixa eu ver aqui um negocinho. Só um instante. Vamos lá. Agora, no capítulo 2. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão, olha isso, gente, como é forte. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que o resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Existem muitas formas de falar de Deus. A gente pode falar de Deus de inúmeras formas. E pessoas que não são ministradas pelo Espírito Santo falam de Deus, mas não professam a fé em Jesus Cristo. Esse é o grande porém, né? A base de Deus, de como chegar a Deus, não é em Jesus Cristo. E isso é a grande cilada, né, que Satanás coloca aqui na terra para enganar, né, os filhos de Deus. E precisamos ser boca em todos os lugares, porque nós temos entendimento real da palavra. Porque está escrito que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, não é? Então, assim, é muito sutil muitas vezes, tá? Vamos continuar lendo. No versículo 2. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Qual é o caminho da verdade? É dado através da vida de Jesus Cristo, né? É o caminho, a verdade e a vida. Porque através de Jesus Cristo nós temos a vida eterna, somos escravos de Deus, somos propriedade dele. Enquanto que um caminho que não é através de Jesus, é através de outras coisas, não leva a Deus. Por mais que fale em nome de Deus, que fiquemos atentos. Em nome de quem essa palavra está sendo pregada? Em nome de Jesus Cristo? Se for em nome de Jesus Cristo, como que é o restante de que essa pessoa fala, né? Agora ela pode estar falando em nome de Jesus Cristo, mas de repente ela fala algo distorcido. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo ontem. Eu estava no Facebook ontem à tarde, passando assim à toa a timeline, né, do Face. Aí de repente alguém em um grupo compartilhou uma live, né, uma live de uma pessoa. E nessa live ele estava falando, eu fico bem atenta a quem ouvir, da onde me alimentar, porque o caminho é muito estreito com relação a isso. Então,
Eu fiquei bem assim, atenta, ouvindo. Porque eu não queria ouvir, sabe quando você começa a escutar e você sente que tem uma coisa errada? Mas enfim, eu pensei, né, eu não quero julgar ninguém, vou continuar ouvindo pra ver o que ele tem a dizer. E assim, eu continuei ouvindo e até então tava meio estranho, a sensação interna minha. Tava dizendo que não era bom, mesmo que ele estava falando de Deus, mas eu continuei escutando. E tinha muita gente, assim, o perfil dele, assim, no Facebook, acho que tem 3 milhões de pessoas, eram muitas pessoas. E eu fiquei ouvindo, né? Tudo bem. Até que aí ele falou do livro de Romanos, ele falou sobre Jesus Cristo, até que ele falou, porque, porque o mundo dá voltas. Aí eu já, mas como assim o mundo dá voltas? Nunca vi, nunca vi Jesus Cristo falando na Bíblia, mas tudo bem, fique em paz que o mundo dá voltas, um dia tem um retorno. Eu achei estranho, né? Porque o mundo dá voltas é isso que significa hoje em dia, né? E aí ele falou, a vida é como uma roda gigante. Hoje nós estamos embaixo, mas logo estaremos em cima. E eu falei, gente, tá errado. Não é isso que Jesus fala. Jesus fala, seja o último para ser o primeiro. Se humilhe para ser exaltado. Se diminua para que eu cresça. E não que hoje estamos embaixo, amanhã estaremos em cima. Não, creia em Jesus Cristo, fale em meu nome e sereis humilhado assim como eu fui. Então, como assim a roda da vida gira? E como uma roda gigante, e assim como uma roda gigante, nós estamos embaixo e logo estaremos em cima? E eu achei estranho, eu falei, gente, tá muito estranho. Aí eu saí dessa live, fui no perfil dele pra ver quem ele era. E aí eu vi que ele fazia várias lives sobre falando de Deus e também fazia lives falando de horóscopo. Mas tipo assim, signos não é uma coisa que tá na Bíblia, não é bíblico. Falando que se fosse uma coisa de Deus, Deus falaria nas escrituras. Se você nascer do mês tal até mês tal, o seu signo será X, com ascendente não sei quando, e com a lua virada, sabe? Então, se fosse da palavra de Deus, se fosse Deus que tivesse inventado os signos para reger a sua personalidade, isso estaria registrado na Bíblia, sim. Mas não está. Então, quem criou? Não foi Deus. Então, se não foi Deus, não está na Bíblia, por que iremos acreditar? Lembre-se de que lá em Gálatas 5, vamos lá em Gálatas 5. Peraí que eu tô procurando. Pra quem acompanha as minhas lives, sabe que eu demoro pra achar. Pior que às vezes tá muito perto e eu viajo a Bíblia inteira. Mas um dia eu vou achar rápido. E tem dia que eu acho, mas enfim, né? Quem demora pra encontrar se identifica comigo. Ainda mais estando ao vivo e todo mundo esperando. Aí a gente vai lá no índice, apela pro índice. Sendo que eu sempre leio Gálatas e eu sempre esqueço onde ele tá. Ele tá antes de Efésios e depois de Coríntios. Ai, gente. Achei Efésios, então tô perto. Deixa eu pegar meu caderno, que eu anoto todas as passagens que eu falo pra depois eu poder anotar. Pra depois quando postar live, tá todas as referências escritas ali pra vocês poderem ler, se vocês quiserem. Que é muito legal. Vou escrever aqui. Então, Gálatas 5, né? Encontrei. E fala assim, no versículo 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer,
e o espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Ou seja, a natureza humana, ela não é o ideal, porque nossos frutos de natureza humana, quando nós fazemos nossas ações por nós mesmos, lá no 19, diz assim: quando nós seguimos os desejos da natureza humana, os resultados serão extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não entrará ao reino de Deus. Oi, Si, bom dia, seja bem-vinda. Eu vou fazer só uma retrospectiva rápida do que a gente está falando, para ficar claro. A gente está lendo o livro de 2 Pedro. Eu já li o capítulo 1 e agora nós estamos no capítulo 2. E no capítulo 2, ele está falando sobre existirem falsos profetas, né? Existirem pessoas que falam em nome de Deus, mas não professam a fé em Jesus Cristo. Então a pessoa fala de Deus, mas o caminho para chegar a Deus não é através de Jesus Cristo, né? Ou então ela fala de Jesus Cristo, ela fala de Deus, e aquilo que ela pratica ou fala não faz sentido com relação à palavra. Por isso que é muito importante a gente ler e ter essa... Oi, tia Elza, bom dia, seja bem-vinda. Por isso que é muito importante a gente ter esse discernimento. E a gente só vai ter esse discernimento se a gente tiver entendimento da palavra, né? Então, no caso, eu estava lendo os frutos do Espírito, que eu leio sempre aqui, porque é muito bom e muito importante a gente sempre lembrar e saber, sabe, se a gente está fazendo por nós mesmos ou não. E aí, quando a gente, né, é ministrado pelo Espírito Santo, os nossos frutos que são produzidos é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas, né? Então, assim, eu tô anotando aqui. Então, assim, essa é a vontade de Deus, que a gente viva, né? Que a gente viva, e quando a gente decide permitir isso, a gente vive de acordo com as vontades de Deus e a gente vai ter uma vida muito mais tranquila, apesar de parecer injusta muitas vezes. Então, aqui eu li o versículo 2 e fala assim: muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Ou seja, quando a gente segue, né, aquelas pessoas que falam de Deus, mas não estão falando realmente de Deus, é muito singelo. Eu tava contando uma experiência ontem em que aconteceu assim. Eu estava no Facebook e aí eu vi uma live onde... Sabe quando você olha a live e não sente muita paz? E a pessoa tava falando de Deus, mas eu achei meio estranho, né? Meio forçado, assim. O jeito, a entonação de voz. Ele tava com um fundo, assim, de Jesus andando, sabe? E uma voz de locutor, o que não é ruim, né? Não tô julgando falando que é ruim, mas eu não senti paz. E aí eu falei assim, mas né, deixa eu continuar a ver, porque eu não posso ser preconceituosa, vamos ver o que ele tem pra falar, né? E ele falou de Jesus, ele falou de Romanos, e recentemente eu acabei de ler, ontem eu terminei de ler o livro de Romanos, e aí coincidiu, sabe? E aí eu falei, nossa, olha só, né, eu pensando aqui do cara, né, enquanto, na verdade, ele tá falando coisa boa. E aí, ele tem muitos seguidores, ele tem, tipo, 3 milhões de pessoas que concordam com ele, né, que quando você segue alguém... é porque você concorda com essa pessoa, né? Com o que ela fala, né? As mensagens que ela te passa. Então, você tá concordando com aquilo. E aí, eu fiquei assistindo. Até que teve uma hora que ele falou, né? Pra quem
Tava aqui, eu tô repetindo a história só pra situar as duas pessoas que entraram, porque eu acho importante falar de novo. E aí que na hora que ele tava falando, ele disse assim, porque o mundo dá voltas. Aí nessa hora eu já parei e falei assim, o mundo dá voltas. Jesus fala, se alguém te bater uma face, dê o outro lado. Se você seja o último para ser o primeiro, né? Se humilhe para ser exaltado, diminua para que eu cresça. Assim, a gente sempre fica por baixo. E aí ele ainda completa, porque a vida é como uma roda gigante. Hoje você tá embaixo e amanhã você vai estar lá em cima porque a roda gira. E eu, gente, mas tá errado. Tipo, eu nunca li. Tipo assim, eu não acho que Deus deseja isso pra gente e nem que a gente faça isso, né? Eu não acho que Ele queira que nós sejamos assim. E aí eu fiquei muito assim, fiquei desconfiada. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou sair e eu vou ver quem é essa pessoa. E aí eu vi que ele tinha 3 milhões de pessoas, eu vi que ele fazia várias lives falando de Deus, até que de repente ele começou a falar de horóscopo. Então ele fazia diariamente lives falando de horóscopo. E assim, se Deus quisesse que o horóscopo fosse real, né? Se os signos fossem de verdade, eu sei que quando a gente lê os signos tudo bate e faz tudo sentido. Mas se signo fosse real, como parece ser, e parece ser tão importante você saber qual é o seu signo, porque aí você vai ter uma ideia da sua personalidade, então você vai conseguir entender o porquê dos seus desejos, você vai entender por que você se irrita fácil, ou do tipo, sabe? Se fosse assim, na Bíblia ia ter algum lugar da Bíblia falando assim, ó, você que nasceu em janeiro, é de Capricórnio, né? E tem um ascendente não sei aonde. E quando você nasceu, a Lua estava alinhada com tal planeta. Então você terá essas características. E concorde com essas características, mas tem algumas características que não são boas. Então são essas daqui. Enquanto na Bíblia, lá em Gálatas, fala: os frutos do espírito da natureza humana são só coisa ruim. Né? Deus não fala, tipo, pra gente ser nós mesmos. Ele fala, se renuncie e deixe que o Espírito Santo fale por você. Se renuncie e deixe que eu fale por você. Porque você, a partir do momento que reconhece que Jesus Cristo é o caminho para a verdade e a vida eterna, né? Você reconhece que Deus é o Pai de Jesus Cristo e Jesus Cristo veio aqui e viveu tudo que ele viveu. Ele morreu, ressuscitou e hoje intercede por nós. Como que eu vou permitir que a minha natureza humana seja maior, né? Então, não é esse o caminho. Então, assim, isso já é um indício de que não é verdade, né? De que não é da palavra. Ou seja, é muito sutil, né? Ontem eu vi essa live dessa pessoa que estava falando em nome de Jesus, que estava falando sobre Romanos, mas de repente ela falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi sobre o mundo dá voltas e a roda gigante da vida vai te levar lá pra cima. Não é assim que Deus fala. E aí depois eu fui ver, ele falava de horóscopo. Como a pessoa pode falar de horóscopo e ao mesmo tempo pregar a palavra de Deus? Não condiz, porque o horóscopo não está na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, como pode ser verdade que isso rege a nossa vida? Quem rege a nossa vida é o Espírito Santo, né? É muito sutil as armadilhas, é muito sutil. E os falsos mestres, eles nos levam para o caminho que não é o caminho de Jesus. Nós temos que seguir o caminho de Jesus. Parece radicalismo, né? Parece que, nossa, mas você é radical, o que tem, né? Mas não é, gente. É que assim, se somos imitadores de Cristo, Cristo, ele ia pregar sobre signo, né? Ele ia no monte falar com todo mundo, ia falar sobre signo, mas ele nunca falou sobre isso, né? Nunca é mencionado isso na Bíblia. Então, assim, como pode existir, sabe? Como pode ser uma coisa criada por Deus, não é? O inimigo, ele é astuto, né? Ele é esperto, ele sabe das coisas, né? Então, pensa, ontem foi falado de Romanos que eu tava lendo, foi falado de Jesus Cristo, que era o caminho que eu sigo. Então, tipo assim, tudo começou a levar as coisas que, tipo assim, ok, né? Ele está falando realmente através, por meio de Deus, através do Espírito Santo. Mas aí, de repente, ele falou uma coisa que, assim, a gente
só vai ter discernimento conforme a gente vai estudando a palavra e a gente vai mergulhando. É como se nossa vida fosse assim. Deus nos dá um mar. E a gente, quando vai no mar, o mar não é só aquela parte, areia, ondas, onde dá pé e a gente fica ali. Não, o mar é gigantesco. O mar, assim, ele tem uma profundidade que a gente, nossa, eu não consigo dimensionar. E tem uma fauna e uma flora gigantesca. Se eu não ouso entrar no mar, caminhar sobre as águas e ir para profundezas, eu não vou saber que se eu não mergulhar, eu não vou saber que lá dentro do mar tem várias espécies de peixe, tem corais, tem algas, tem tantas coisas. Que se eu ficar ali no raso, eu vou achar que o mar consiste só em ondas, que aí as ondas vêm um pouco maiores, depois ela chega na beiradinha cheia de barro, forma aquele negocinho que as crianças ficam sentadas e fica ali, e é isso, né? E a gente vai conseguindo ter discernimento do que alegra o coração de Deus ou não, através do conhecimento, através do quê? Mergulhando na palavra, que é o que a gente está fazendo hoje, né? É o que eu incentivo tanto as pessoas a fazerem, porque é assim que os seus olhos vão ser abertos para o caminho da verdade. Amém? Bom, então vamos ler o versículo 3. Fala assim, ó. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficaram presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas da sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Aqui ele dá exemplo de Noé. Na época, o mundo estava devastado em perversidade. Assim, as pessoas não queriam mais saber de Deus, elas estavam preocupadas com deuses falsos, elas adoravam outros tipos de deuses que não era Deus, elas viviam por si mesmas, elas faziam o que elas bem entendiam da vida, então elas saíam com um monte de gente ao mesmo tempo e era tipo assim, zoado. Mas existia no mundo inteiro, gente, no mundo inteiro existia apenas uma pessoa e mais 7 pessoas da mesma família que era Noé. Só essas pessoas era que praticava a justiça de Deus. Só. Imagina a tristeza, né, de Deus olhando isso. Ele que fez tudo, ele que criou tudo, ele deu tudo isso pra gente, essa natureza linda, né? Ele deu o dia, a manhã, o anoitecer, um dia após o outro, ele deu a chuva, ele deu o sol, ele deu tudo. E as pessoas vivendo como se ele não existisse. Mas existia Noé, que era fiel à sua justiça. E dentro do mundo todo, Noé que foi salvo, né? Então, assim... eu fico pensando nessas coisas, eu começo a pensar, gente, como será, né? Tipo, hoje em dia o mundo tá bem estranho, né? Assim, eu vejo TikTok e eu vejo cada coisa assim que eu penso, meu Deus. Aí a única coisa que vem na minha cabeça é faça a diferença, seja luz, né? Não se apegue a isso, porque é isso, né? O mundo jaz no maligno, as pessoas são assim. Mas muitas vezes é porque elas não tiveram esse encontro com Jesus, né? Então, por isso que, né, Deus nos levanta para falar da palavra, por isso que em nossas casas sempre tem um que começa, e aí a partir dessa pessoa ela vai mudando o jeito dela ser, ela vai sendo diferente, as ações dela vai mudando, e a pessoa, nossa, você tá diferente, o que aconteceu? Ué, cadê aquela pessoa, né? E aí a pessoa começa a ver que, tipo, sabe, a pessoa tá melhor, e, tipo, peraí, eu também quero entender o que você fez, sabe? Igual quando a gente começa a ir na academia e aí a gente começa a emagrecer, a gente começa a caminhar, começa a emagrecer, a pessoa fala, nossa, como você tá mais magra? O que você tá fazendo que eu também quero, né? É isso, não é só com o físico, é com o espírito também que nós temos que ser assim, para que nós exalemos, né, o aroma que é perfeito e agradável
ao nariz de Deus, né? Dizer assim, mas que é perfeito e agradável a Deus, né? Que nós sejamos assim perfumados com um aroma perfeito e agradável a Deus, não é? Vamos lá, me empolguei. Aí no versículo 6, do capítulo 2 de 2 Pedro. Mais tarde condenou a cidade de Sodoma e Gomorra e a transformou em montes de cinza como exemplo do que acontecerá aos perversos. Então, Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava assim, não tinha mais nada lá a não ser Ló, né? Isso está lá no Novo Testamento. Eu separei para a gente ler alguns versículos disso. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Ou seja, Ló estava vivendo ali em Sodoma e Gomorra e antes ele estava junto, ele é parente de Abraão, ele estava vivendo junto com Abraão, mas em certo momento ele pretende ir para outro lugar. Ele vai para outro lugar. E aí nisso acontece de Abraão clamar pela vida de Ló, porque Deus estava furioso com Sodoma e Gomorra, né, como eles estavam vivendo. Então, eu vou querer ler agora Gênesis. Gênesis é o Novo Testamento, é o primeiro livro da Bíblia, lá no Velho Testamento, capítulo 18, os versículos de 20 a 21. Fala assim: Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. E aí, eu vou dar uma resumida na história de Sodoma e Gomorra, tá? Lá ainda Gênesis 18, no 23 ao 33, fala assim, aproximou-se dele e disse: exterminará tanto os justos como os perversos? Isso é Moisés falando com Deus. Porque Ló sabia que o irmão dele... eu não lembro qual é a parentela de Jó com Ló. De Abraão com Ló, eu não lembro. Mas eles eram parentes. E ele sabia que Ló era justo, né? Assim como Deus também sabia. E aí, né, Abraão fala: exterminarás tanto o justo como os perversos? Supomos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminará e não a poupará por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso, afinal estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não faria isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Esse é Abraão conversando com Deus. E o Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas o pó e cinza, permita-me dizer uma coisa ao meu senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos, e não 50. Destruirás a cidade por falta de 5 justos? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40 não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu senhor, né? Suplicou Abraão. Eu me identifico com Abraão. Tipo, às vezes eu fico conversando com Deus e Deus, eu sei que o Senhor já me falou isso, mas, né? Não fique bravo comigo. Enfim, permite-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: uma vez que tive ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar, suponhando que haja apenas 20. E o Senhor respondeu: por causa dos 20, não a destruirei.
E por fim Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. E o Senhor respondeu: por causa dos 10 não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua tenda. Ou seja, né, por causa de um justo, o Senhor não destruirá, né? Por causa de 10, 15, 50, não importa. Se tiver algum justo ali, a cidade não será destruída, porque tem alguém ali que sabe da verdade e que é ungido por Deus, né? E é isso, né? Que nós sejamos esses justos, né? Em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, porque em tudo prosperará, né? Diz o Senhor. Vamos lá agora no 19, versículo de 1 a 5. Fala assim, agora vamos lá, ó. Então, o que aconteceu? Deus decidiu que ele ia sim destruir Sodoma e Gomorra. Ele ia destruir porque não dava mais. A cidade inteira não tinha uma pessoa, a não ser Ló, que servisse ao Senhor. Então, ao anoitecer, 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-lo. Deu-lhes boa-vinda, curvou-se com o rosto no chão e disse: Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Antigamente, quando você ia na casa de alguém e alguém lavava os seus pés, era um sinal de submissão total. Assim, era uma honra lavar os pés dos justos, né? Então, assim como lá no Novo Testamento tem uma passagem que Jesus fala, deixa eu lavar os seus pés. E aí a pessoa fala assim, eu não lembro quem, aí a pessoa fala assim, não, por favor, eu não sou digno de que lave os meus pés. Mas o Senhor, não, eu quero que você faça isso. Ou seja, tipo, eu sou o exemplo pra você, né? Que você sempre sirva, que nós possamos sempre servir e não ser servidos, não é? Bom, vamos continuar. Então, né, convidou os anjos para se hospedar ali. Não, responderam eles, passaremos a noite aqui na praça da cidade, disse os anjos, né? Mas Ló insistiu muito e por fim eles o acompanharam até a sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, olha isso, gente. Todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa de Ló. E gritaram para Ló: Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui para que tenhamos relações com ele. Gente, os anjos, eles vieram em forma de humano, muito bonito. E a cidade era tão louca que assim todos os homens velhos e jovens queriam ter relações com esses 2 anjos. Gente, como assim? Eles queriam ter relações, eles queriam dormir com esses 2 anjos. Todos os homens queriam dormir com esses 2 anjos que vieram em formato de homem. A cidade, ela era... Imagina, todos os homens se moverem na casa de uma pessoa e propor isso, sendo que essas pessoas eram anjos, né? Enfim, é surreal. Aí, isso é só para exemplificar como que estava a situação da cidade, por isso que foi mencionado aqui. Depois ainda Gênesis 19, o versículo 12 e 14. Fala assim, ó: Os anjos perguntaram a Ló: Vocês têm outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos e filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: Saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando, né? Então, assim, os anjos falaram para Ló: Vá e busque toda a sua família, toda a sua parentela, todo mundo, porque Ló era a luz dali. E como Ló estava dentro daquela família, e, né, quando fala assim, você e sua casa serviram ao Senhor, né? Então,
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma promessa de Deus para nossa vida. Então, como a cidade ia ser destruída, Ló não ia morrer junto com os perversos. E nem toda a parentela dele. Só que na hora que ele foi falar com o genro dele, eles não acreditaram. Acharam que Ló tava viajando e brincando, sabe? É igual quando a gente chega pra alguém e fala, viu, você não carrega mais esse pecado, sabe? Você não precisa andar junto dele. Tipo, você tá liberto. E aí a pessoa fala, não, né? Ou do tipo, gente, eu acho que isso não é certo. Não é certo ficar falando mal da outra pessoa, né? E aí a pessoa fala, não tem problema, eu só tô comentando, sabe? Então, assim, foi dada a oportunidade, né, dos rapazes saírem da cidade, mas eles não saíram, eles ficaram lá e acabaram morrendo, né? E aí depois, ainda em Gênesis 19, no 23 e 26, no versículo 23 e 26, fala assim, ó. Aí os anjos direcionaram Ló para uma outra região, para um outro lugar, onde fosse seguro e não fosse acontecer nada, né? E aí Ló chegou a Zoar, quando o sol aparecia no horizonte. Então, nesse momento que Ló e a família dele saiu da cidade de Sodoma, né, para longe, então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia e se transformou numa coluna de sal. Por quê? Porque ela não confiou. Os anjos avisaram, eu não li isso, mas está escrito. Os anjos avisaram, não olhe para trás. Isso somos nós, quando nós somos libertos de algo e Deus fala, segue, segue à frente, né? Você passou por essa circunstância, mas passou, vai. E nós ficamos olhando para trás preocupados, né? Então, assim, isso mostra fé, né? Ela, tipo assim, Ló confiou que o Senhor realmente ia destruir a cidade. O anjo falou, não olhe para trás. E ele, como temente a Deus, falou, não vou olhar para trás, e seguiu. Ele e as filhas, né? Mas a mulher, que era da cidade de Sodoma e Gomorra, né? Ele conheceu ela lá, ou seja, ela já fazia todas aquelas práticas que todo mundo da cidade fazia, né? Cultuava deuses e tudo mais. Ela ficou com dúvida. E aí ela olhou para trás. Na hora que ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Uma coluna de sal, como diz a palavra, né? Conforme os anjos haviam avisado, né? E a mulher de Ló também acabou morrendo. Bom, eu só quis ler isso daqui porque mencionou e eu acho legal a gente saber um pouquinho da história de Ló, né? Eu fiz um resuminho só, mas é bem interessante, assim. Então tá, vamos continuar. Deixa eu ver aqui onde eu parei, né? Então, eu vou ler a partir do 9, tá? Para retomar. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações... Ah, tá. Não, eu vou ler... Eu vou ler a partir do 7. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos, e ao mesmo tempo manter os perversos sob o castigo até o dia do julgamento. Ele é particularmente severo com aqueles que o seguem, desejos instintivos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevam-se até zombar de seres sobrenaturais. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra esses seres, né? Então, igual os homens de Sodoma, né, que queriam ter relações com os anjos. Isso é um absurdo, né? Assim, não dá nem pra discernir, né? Enfim. Aí no 12, versículo 12. Os falsos mestres são como criaturas irracionais movidas pelo instinto, que nascem para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aqueles a quem insultam e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Praticam o mal e se
e saberão e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los, enquanto participam de suas refeições. Cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição, desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Balaão, porém, foi refreado em sua loucura quando uma jumenta, que fala, o repreendeu com voz humana. Eu vou ler agora a história de Balaão de uma forma resumida, tá? É porque, assim como a gente leu Adiló, eu acho que vale a pena a gente saber o que foi Balaão, né? Então, Balaão tá lá em Números, Velho Testamento, fica antes de Deuteronômio. A gente vai ler Números do capítulo 22, os versículos de 20 a 35. É bem interessante. Eu vou resumir a parte que eu não vou falar, que eu não vou ler, tá? O que acontece? Balaão, ele era uma pessoa, um homem que conversava com Deus. Deus dava instruções a ele, né? Então, Balaque, ele queria invadir Israel. Ele queria lutar contra Israel. E aí ele ficou sabendo de Balaão. E aquelas pessoas que Balaão amaldiçoava eram amaldiçoadas. E que as pessoas que Balaão abençoava eram abençoadas. E aí um dia Balaque faz vários convites para Balaão, falando: venha comigo para atacar Israel, e eu só quero que você amaldiçoe eles para que eu possa ganhar a guerra, porque eles são eles são muito numerosos. Então, eu preciso que você os amaldiçoe para que eu possa ganhar, né? Essa é a proposta de Balaão. Desculpa, de Balaque. E ele falou ainda: e eu te dou o que você quiser, né? Se você fizer isso. E aí ele consultou o Senhor várias vezes, ele consultou a Deus, e Deus falou: não vai, não vai, e não vai. E ele falou para Balaque que não iria, porque o Senhor não permitiu, e ele não fazia nada sem a permissão do Senhor. E aí agora eu vou ler essa parte do versículo 22, é Números 22, versículo 20 e 35. Que aí Balaque veio convidar Balaão mais uma vez. E aí Balaão disse assim, E aí o Senhor disse assim, naquela noite Deus veio a Balaão e disse: uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levanta-se e vá com eles. Contudo, apenas faça o que eu mandar. Ou seja, Balaque insistiu tanto para que Balaão fosse com ele na viagem para destruir Israel, que o Senhor falou: ok, você vai, mas você fica quieto e vai falar só o que eu falar, tá bom? E aí, na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. A ira de Deus se acendeu, porque Balaão foi com eles, de modo que enviou um anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Quando ele li isso, eu fiquei confusa, porque eu falei: mas não foi Deus que mandou Balaão ir? Mas tem uma coisa aqui, que Balaão foi, mas o coração dele estava onde? Ele estava pensando: eu vou e aí eu vou poder ganhar o que eu quiser do rei Balaque, né? Então o Senhor ficou irado com isso, porque não era esse sentimento que tinha que estar no coração dele. E aí o Senhor enviou um anjo para impedir que ele fosse. E olha só, agora pensa em nossas vidas como é. Enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo. Mas Balaão bateu nela e fez voltar para o caminho, né? Ou seja, ela estava indo por um caminho e o anjo do Senhor entrou na frente e ela desviou o caminho. Assim é conosco. Às vezes a gente está num caminho, acontece alguma coisa, aí o Senhor desvia a gente desse caminho e a gente fica bravo, fala: não, mas eu quero ir ali. Aí você pega e volta pro caminho que não é para ir. Então o anjo do Senhor se pôs no lugar onde o caminho se estreitava, entre os muros e 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro.
Por isso, Balaão bateu nela outra vez. Ou seja, isso é a gente, né? Tipo assim, tentamos uma vez, não deu certo, mas peraí que eu quero insistir nisso, porque eu acho que tenho que ir, porque é isso que eu quero pra minha vida. E aí você vai de novo. Aí o anjo do Senhor estreita o caminho e ainda Balaão machucou, né? Ele se machucou, indo na direção errada. É tipo assim, ó, olha o sinal tá sendo dado, presta atenção. Mas aí o que ele fez? Ele bateu na jumenta e voltou de novo pro caminho, que não era para ele seguir. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs no lugar estreito demais para a jumenta passar. Tipo assim, ó, não dava para a jumenta passar. Ela teve que parar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. E num ataque de raiva, Balaão espancou com uma vara. Então aqui, ó, ataque de raiva é a natureza humana de Balaão falando mais alto. E ele ficou irado porque a jumenta desviou do caminho, além de desviar do caminho, ela foi para um caminho onde não tinha passagem, né? Assim, não tinha saída, não tinha para onde ela ia, ela tinha que voltar, realmente. E aí ele ficou irado. Então, o anjo do Senhor fez uma jumenta falar. Aí a jumenta falou: "O que eu fiz o que eu fiz para você me bater 3 vezes?" perguntou a Balaão. "Você me fez de tolo", gritou Balaão. Balaão estava tão fora de si que ele nem reparou que ele estava falando com uma jumenta, né? Ele ia assim, ó: "Se eu tivesse uma espada, mataria você." "Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda", disse ela. "Alguma vez fiz algo parecido?" "Não", respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. "Por que você bateu 3 vezes na jumenta?" perguntou o anjo do Senhor. "Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada." 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. E se ela não tivesse se desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta. Ou seja, Deus nos desvia de certos caminhos para o nosso próprio bem, porque Ele sabe que o resultado dali não vai ser bom. Ele sabe onde está o seu coração, que o seu coração não está nele e está em outra coisa da sua natureza humana. Então Ele sabe, e aí isso não vai dar certo, porque não é aí que está o seu coração. Você não está fazendo isso por causa de Deus. Você está fazendo isso para o seu próprio ego, você está fazendo isso para a sua recompensa pessoal. E aí é quando as coisas não funcionam, porque se você é direcionado para um lugar, mas vá pela direção de Deus e não pela sua. Não vá inicialmente pela direção de Deus e depois você toma seu rumo sozinho, porque não vai dar certo e Deus vai mandar você voltar. Se você não voltar, Ele vai estreitar o caminho e você vai se machucar. E se você voltar, e aí Ele vai ter que parar você no caminho. E se você não parar, Ele acaba te matando para te poupar. Ok? Não que todo mundo que morre foi porque desobedeceu ao Senhor, né? Mas existem possibilidades, né? Muitas vezes foi para te salvar de algo pior, né? Então, assim, foi para te salvar do fogo eterno, por exemplo. E aí você não entende. Então, assim, essa história, ela é muito forte, pensando nisso, né? E Deus, Ele usa qualquer coisa. Se Ele vê que você está se desviando do caminho dele, Ele usa qualquer coisa, qualquer circunstância, qualquer situação para te botar de volta no lugar. Só que se você for teimoso, igual Balaão foi, e bate o pé e vai, não sei o que tal, pode chegar um momento em que Deus fala assim, ó, por sua teimosia é melhor eu parar isso aqui, cortar o mal pela raiz, vamos dizer assim. Então, assim, é muito forte isso, né? Então, assim, Deus usa pessoas, usa situações, usa circunstâncias, usa várias coisas, usa até um animal é capaz de falar, se o Senhor permitir, né? Porque Deus, ele fez tudo isso, né? Ele é soberano sobre tudo. Então, tipo assim, mas será que essa jumenta falou mesmo? Gente, é Deus? Claro que ela falou, sabe? Tipo assim, enfim. Então, assim, né, esse é um exemplo, assim, esteja na linha certa, né, esteja no caminho certo, né, veja quem você tá seguindo, qual é o embasamento, né, que a pessoa tá falando, tipo, vem da onde, é vontade dela, sabe, isso tudo é muito astuto, né, igual eu ontem vendo o vídeo do homem,
que logo no início o Espírito Santo me avisou que não era bom, mas eu achei que fosse da minha cabeça, continuei vendo, até que teve um momento em que ele falou uma palavra que, assim, opa, tá errado, não é isso. Não é isso, não é isso mesmo. Né? Eu estou lendo a palavra, eu estou estudando o que Deus quer pra mim. E eu sei que ele não quer isso, ele não quer vingança, ele não quer que eu fale, essa roda vai girar e eu ainda vou estar por cima. Não, né? Então, assim, é muito estreito, é muito... Cada dia parece que, assim, o caminho tem se estreitado e ficado mais difícil de discernir se você não mergulhar no conhecimento da palavra. Bom, agora lá no 17. Eles são como fontes secas ou neblina, levada pelo vento, e estão condenados às mais escuras trevas. Com palavras vazias, proclamam sua grandeza imaginária e apelam para os desejos carnais distorcidos a fim de trair de volta ao pecado aqueles que escaparam de uma vida enganosa. Ou seja, né, muitas vezes a gente tem um encontro real com Deus, a gente entende, consegue discernir a voz do Espírito Santo, mas em certo momento a gente começa a dar ouvido a outras coisas, a outras pregações, a outras pessoas que nos fazem voltar para o pecado inicial, né? E aí no 20 fala assim, ó: e quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se esvaziar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca ter havido conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Nele se confirmam os provérbios: o cão volta a seu próprio vômito, e a porca levada volta a revoltar-se na lama. Isso é muito forte, que a partir do momento em que a gente tem acesso ao conhecimento, a gente é liberto, aí a gente começa a praticar as coisas porque a gente quer, né? Então a gente começa a fazer aquilo que antes a gente sabia, que antes a gente não sabia que desagradava a Deus, e aí a gente começa a praticar essas coisas sabendo que desagrada a Deus. Aí que mora o grande, né, porém. Então, se você sabe, não faça, né? Se Deus já te avisou, não repita, sabe? Não viva pela sua natureza humana, viva pelo Espírito Santo. Não rejeite aquilo que Deus te deu, né? Eu vou continuar ali, daqui a pouco eu vou ler outra coisa. Agora a gente está no capítulo 3. Então, no capítulo 3 começa assim: amados, esta é a minha segunda carta a vocês. Em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram aos santos profetas muito tempo atrás e de que ordenou nosso Senhor Jesus e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com a água, destruiu todo o mundo antigo, no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estarão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Ou seja, né, vai ter um dia, e esse dia já está acontecendo, em que os perversos, né, falarão em nome de Deus, né? E também falarão assim: essa história de que Jesus vai voltar é mentira, né? Lembrando que quando a gente morrer é como se Jesus tivesse voltado, né? Pra gente, né? Tipo assim, acabou sua chance. E aí eu queria ler uma coisa que tá lá em Romanos 1, que é do 21 ao 23.
Em Romanos, é Novo Testamento. Vamos ver se eu vou achar rápido agora. Achei. Ó, Romanos, capítulo 1. Versículo 21 a 23. Que aí fala assim, ó. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscura e confusa. Dizendo os sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza de Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Então aqui tá falando o quê, né? Que os humanos, o que eles fizeram? Eles começaram o que já existe, né? A cultuar outras coisas a não ser Deus, né? Então ele fala, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como aves, animais e répteis. Então, assim, tem muita gente que contempla a natureza, por exemplo. Que a natureza é uma criação de Deus e ela é linda. Mas aí a pessoa, ela começa a contemplar a natureza. Então, ela começa a contemplar, por exemplo, o sol, as nuvens. Ela começa a contemplar as árvores. E aquilo vira um Deus para ela, né? Assim como existem pessoas que contemplam os animais, né? Então, que se prostam diante de animais, da natureza e de outras coisas, né, que não seja Deus, né, e que a gente então não possa se desviar do caminho, né. Por exemplo, hoje em dia tem a prática do yoga, que é muito bom, né, exercício, controla a respiração e tudo mais. Mas se você estudar o que é o yoga, de onde ele vem, o fundamento, muitas vezes o yoga acaba sendo uma ferramenta onde a pessoa vai em busca de praticar um exercício físico, mas aí ela começa a se sentir bem com aquele exercício físico e aí ela começa a ser introduzida à adoração de deuses, que não é nosso Deus, né? Que não é através de Jesus Cristo. E aí ela começa a contemplar deuses estranhos através da prática do yoga. Então é uma ferramenta para te levar a desviar do seu caminho, né? Não que seja errado praticar yoga, né? Se você pratica yoga e o seu coração está com Deus, amém, sabe? É ótimo, é exercício, né? Faz bem pro corpo, mas se você começa a praticar yoga e de repente você começa a atender, a crer que, nossa, eu tô me sentindo assim porque eu fiz a posição da deusa fulana de X, sabe? Isso é o grande, né? A grande cilada, assim, da gente pegar e se desviar e começar a contemplar deuses, começar a contemplar a natureza, animais, né? E aí eu vou fazer yoga pra natureza e eu começo a me prostrar diante da natureza. Isso é muito ruim, né? E desagrada fortemente o coração de Deus, gente. E isso é muito sutil, é muito sutil. Igual existe a lei da atração, né? Então pessoas usam objetos para atrair aquilo para si. Eu vou usar aquele olho grego, né? Aquele negocinho azul que é um olho grego porque afasta mal olhado. Gente, quem afasta mal olhado? Jesus, sabe? Não, tipo assim, isso é superstição, sabe? Isso não faz sentido. Isso é um objeto e você tá dando maior moral pro objeto do que a presença de Deus na sua vida. Se você aceita Jesus, ele é autoridade na sua vida. Ele intercede por você. Deus acampa os seus anjos ao redor de quem crê nele. Então, assim, quem vai afastar todo o mal de você são os anjos do Senhor, não é nenhum objeto, não é nada, não são aquelas pimentinhas, não é aqueles elefantes virados de bunda pra... de costas, né, que as pessoas colocam em cima do rack, e aí os elefantinhos ficam de costas porque aquilo lá significa tal coisa, ou do tipo, eu vou pôr uma planta porque essa planta, se ela secar é porque ela absorveu a energia ruim de quem vem em casa. Não, isso não existe, isso não existe. Eu vou ler de novo, ó. Lá em Romanos 1, versículo 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Ou seja, eles conheciam a Deus, mas eles não
aprofundaram, eles não leram a palavra, eles não foram atrás de conhecimento, eles não foram atrás de domínio próprio, igual a gente leu lá no comecinho de 2 Pedro 1, né? Eles não exerceram a fé em Cristo Jesus, apesar deles conhecerem algo de Deus, mas eles não conheciam realmente. Porque se você conhece realmente, você tem toda a sua fé nele, e nada é maior do que ele, sabe? Aí, continuando, em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. E aí você já não sabe mais, tipo assim, porque minha mente já tá, tipo assim, ó, eu tô acreditando fielmente que se eu não tiver essa caneta dessa cor, tipo, alguma coisa ruim vai acontecer comigo, e eu tenho que andar com ela 24 horas porque ela me traz sorte. Né? Não. Aí no 22, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis, né? Então, assim, é uma troca que você vai trocar o Criador do mundo por um objeto, sabe? Você vai trocar a sua fé, tem que estar aonde? Tem que estar depositada aonde? E Satanás, ele usa de várias ferramentas que inicialmente a gente não vê maldade, a gente não vê mal nenhum. Porque parece que não faz mal. Não faz mal eu ter uma plantinha à toa aqui. Ela enfeita, além disso, ela pode talvez, né, me prevenir de algo. Não! Onde está o seu coração? Tá na planta que vai te proteger? Ou o teu coração? Você é propriedade de Deus. A partir do momento em que você reconhece Jesus Cristo como seu único Salvador, o caminho para a verdade e para a vida, que Ele é seu intercessor, você reconhece isso, Ele tem autoridade, você é propriedade de Deus, está escrito na palavra. Nós somos propriedade de Deus. Antes éramos escravos do pecado, agora somos propriedade de Deus. Ser propriedade de Deus é algo muito grande. Gente, igual eu li semana passada, lá em Naum, no capítulo 1, fala, se não me engano, no versículo 3, fala assim, ó. E as nuvens são poeira para o pé do Senhor. E nós somos propriedade dele, sabe? Então, qual é a preocupação, sabe? Qual é a angústia? Tira isso do seu coração. Isso não alegra a Deus, sabe? Não alegra a Deus, né? Igual o Balaão foi lá, segundo a ordem do Senhor, foi lá, né, junto com Balaque. Mas o coração do Balaão estava no presente que Balaque podia dar a ele, não estava no Senhor. Porque o Senhor falou, vá e não faça nada além do que eu te disser. Mas no coração dele não estava assim, o Senhor já sabe disso, e já mandou o anjo para mandar a jumenta falar com Balaão, senão Balaão ia morrer, né? Para cortar o mal pela raiz, para não corromper o coração dele. Então, gente, eu fico assim, em choque, né? Deixa eu ver aqui, é que eu anotei mais alguma coisa. Agora o versículo 25, ainda em Romanos 2, não, Romanos 1, o versículo 25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Então, amém, né? Então, aqui tá falando que trocaram a verdade para adorar mentiras. E desse modo, começaram a adorar coisas que o Senhor criou. Começaram a adorar objetos, começaram a adorar plantas, começaram a adorar a natureza, né? Eu vou lá praticar minha atividade física no alto de um monte, porque assim eu vou me prostrar à mãe natureza, porque é ela que rege. Ai, não! Isso é criação de Deus. Tipo assim, tudo passará, mas a minha palavra não passará. Não tem uma música que fala céus e terras passarão, mas minha palavra não passará, né? Então, tipo assim, tudo isso vai acabar, porque esse mundo vai acabar e nós vamos para a eternidade, né? E tudo isso passará, ou seja, você vai adorar quem vai passar ou você quer adorar quem é eterno? É isso que Deus é, né? Bom, e então que nós não exercemos em nossas vidas a lei da atração. Ai, porque se eu
sou uma pessoa boa, eu atraio coisas boas. Não, é sua obrigação ser uma pessoa boa. Você não tá sendo uma pessoa boa para atrair coisas boas. Você tá sendo uma pessoa boa porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então é sua obrigação ser uma pessoa boa, porque nós devemos sim ser guiados através do Espírito Santo e não através da nossa natureza humana. Então, a partir do momento em que eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus, eu vou fazer aquilo que agrada a Deus e, consequentemente, Deus vai me honrar. E Ele, apesar de eu ser trapo de imundícia, né? Porque todos nós somos pecadores e somos salvos pela graça, mas mesmo assim, nós somos abençoados por Deus em tudo e que fizermos, né? Não que não venha tribulações, né? Gente, as tribulações vêm para o nosso crescimento, né? As tribulações, elas não são maldições de Deus. Deus não amaldiçoa ninguém, né? Nunca fale, então Deus me amaldiçoou. Não, Deus não amaldiçoa ninguém. Deus permite que algo de ruim aos nossos olhos aconteça, porque a gente não tem discernimento do futuro, para que nós sejamos trabalhados e melhorados para assim ser usado para Deus. Não é? Então, assim, não existe nada disso de lei da atração, não existe nada disso de a natureza que rege o mundo. Não, quem rege o mundo é Deus. Quem cuida da natureza é Deus. Se Deus quiser fazer a terra estremecer, Ele faz, porque Ele é quem tem o controle sobre tudo, sobre todos, sabe? Sobre o universo. É muita coisa pra gente colocar a nossa fé em coisas vazias, em coisas que Deus criou pra gente desfrutar e não pra gente adorar. É sim pra gente olhar pra natureza e falar, olha só como a glória de Deus é linda, olha só se Deus fez essa natureza, se Deus fez essa praia, se Deus fez esse campo e essas montanhas, se Deus fez essa neve, e é lindo desse jeito, imagina o que Ele tem reservado pra nós, é lindo, né? Sim, vamos agradecer a natureza, né? Não a natureza, vamos agradecer a Deus pela natureza que Ele nos deu, né? A terra, o cheiro da terra molhada, como é gostoso. Mas não que isso seja prioridade na minha vida, né? Não que isso esteja dentro do meu coração. Deus não quer isso de você. E isso é contemplar falsos profetas. Isso é contemplar pessoas que não pregam a verdade. Preste atenção em quem você segue. Preste atenção em quem você ouve. Veja a vida da pessoa. Veja em qual embasamento bíblico ela fala. Igual ontem eu comecei a ver e Deus me deu essa experiência para hoje eu estar aqui falando. Ontem eu vi uma pessoa que falava em nome de Jesus Cristo, que falava sobre o livro de Romanos, mas que falava sobre horóscopo. Não faz sentido, porque não tem horóscopo na Bíblia, entendeu? Então, assim, são sutilezas em que a gente precisa estar atento e a gente vai estar atento quando a gente tiver o conhecimento da palavra, né? Então, na hora que ele me falou, você que tá embaixo, um dia você estará em cima, porque o mundo dá voltas. Gente, que absurdo, sabe? Deus nunca falou isso aqui na Bíblia. O mundo dá voltas, então espera que o que é seu está reservado. Você acha? Só de falar nesse tom já é estranho, sabe? Ai, gente, desculpa, tô ficando exaltada. Mas assim, é isso, sabe? Que a gente que sejamos espertos, né? E com discernimento, e que nosso coração esteja no lugar certo, porque isso é muito assim, é muito sutil. Quando a gente vê, a gente já tá em outro lugar, entendeu? É muito sutil. Aí agora, eu só queria ver agora Romanos 16. Romanos 16, versículo 17 a 20. Então Romanos 16, versículo 17 a 20. E agora, irmão, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas seus próprios interesses e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês.
Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Ou seja, aqui, mano, desculpa falar mano, mas assim, gente, aqui tá falando claramente, sabe? Vão vir pessoas que vão falar de Deus, mas que não seguem a Jesus Cristo e os fundamentos, né? As coisas que elas falam não fazem sentido, sabe? Então que fiquem de olhos e ouvidos abertos e que vocês busquem a verdade de Deus através da palavra, aprofundando, lendo, pedindo discernimento, ouvindo quem fala o certo, quem fala a verdade, não ouvindo qualquer pessoa que fala coisas agradáveis ao seu coração. Então, amanhã você receberá um presente, uma bênção de Deus, Ele vai te dar na sua vida, porque você merece. Você merece o amor de Deus. E as coisas materiais são consequências, entendeu? São consequências. Então, assim, que nós busquemos a Deus não por bênçãos, mas que nós busquemos a Deus para conhecê-lo e assim não cair nessas armadilhas que são tão sutis. Amém? Nossa, Deixa eu beber água. Ó, eu vou ler aqui o que a Simone escreveu. Assim como no Feng Shui, não sei se eu falei certo, que fala que não é religião, é apenas a técnica de harmonização da casa que elimina as energias negativas e traz a prosperidade, nos aproxima da natureza. Quando você estuda realmente, é algo tão sutil que não percebe que leva a adorar falsos deuses. Então, quem vai dar harmonia da sua casa é o Espírito Santo, né? Deus, ele é Deus de ordem, Deus de organização, né? Ele gosta de organização, ele gosta de uma casa arrumada e limpa. Mas assim, elimina as energias negativas e traz a prosperidade e nos aproxima da natureza. Nós temos que nos aproximar de Deus, né? E é muito sutil mesmo. Aí ela continua falando aqui, né? Porque ela é uma técnica que usa cristais para melhorar a energia da casa, plantas para te proteger de energias negativas. E quando se percebe, você está colocando sua fé nessas coisas. E na verdade sua fé tem que estar em Jesus e não nessas coisas, exatamente. Aí você vai crer que aquele cristal bonitinho que enfeita, roxo, né, tem várias cores, ele que vai tirar o mal. Gente, os demônios são espantados pelo agir de Deus, né? Deus envia anjos de proteção na sua vida, anjos. Ele não envia cristais que você pode tocar, ele envia o sobrenatural que você não pode ver, entendeu? É tão sutil, gente. Ontem Deus me deu essa palavra e eu fiquei assim, sabe? Tudo foi se complementando durante meu dia e eu acho assim que é muito importante que a gente esteja atento. É muito importante. A internet, assim, tem tanta gente falando tanta coisa, sabe? Fazendo TikTok dentro da igreja, fazendo... Ai, gente, desrespeitando, sabe? Antigamente, no tabernáculo, era tão difícil você ser purificado, estar digno de entrar na tenda do Senhor. E imagina que agora você é morada do Espírito Santo, sabe? Tipo assim, o que você olha, Deus olha, né? O que você sente, Deus sente, porque Ele tá dentro de você, né? Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente, né? Ele tá em todo lugar, inclusive dentro de você. Então, aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que seus olhos veem, aquilo que sua boca fala, quando eu falo, eu escuto minha voz. Então, tipo assim, Deus tá escutando, sabe? E que nós não sejamos como Gomorra e Sodoma e corruptos e perversos, né? Que nós estejamos nosso coração alinhados, estritamente alinhados. Porque quando a gente conhece a verdade de Deus, Ele quer que a gente faça, que a gente atue, que a gente ande segundo a verdade, né? E que a gente tenha um foco em Jesus Cristo. Que Ele é o caminho para a verdade e a vida. Ninguém vai à paz não por meio dEle. Né? Então que a nossa casa não seja habitada por coisas que tragam sorte, né? Que nossa casa seja habitada pela presença do Senhor Jesus Cristo, né? Pela presença do Espírito Santo. Isso que Deus quer. Ele quer que a gente tenha uma casa cheia dele, que nós sejamos cheios dele. E isso é tão maravilhoso, isso é tão melhor do que qualquer outra coisa que te traga prosperidade na vida. Qualquer outra coisa.
Amém? Bom, vou continuar a ler aqui. Só deixa eu ver onde eu parei. Alguém lembra? Peraí, só deixa eu ler aqui. A Simone falou. Eu digo isso porque eu mesma estudei e cheguei a acreditar nessas coisas. Até Deus abrir meus olhos e através de um profeta eu entender que nossa fé tem que estar em Deus e não nessas coisas. Sim, porque lá a gente leu aqui em Romanos 16, né? Vocês conheceram, vocês, tipo assim, ouvem falar de Deus, mas não conhecem verdadeiramente. Então, assim, a gente pode conhecer a Deus e praticar um monte de coisa que desagrada a Deus por falta de conhecimento, né? E realmente, né? Quantas pessoas não servem ao Senhor e ao mesmo tempo têm superstições, né? Ai, se uma faca caiu no chão, tenho que cruzar 3 vezes, senão alguém vai morrer, né? Ai, meu chinelo tá virado e se eu não desvirar, minha mãe vai morrer. Gente, não vai ser um chinelo que vai falar que sua mãe vai morrer. Não vai ser uma faca que vai falar que alguém vai morrer, sabe? É isso mesmo. Eu li aqui Romanos 1. Eu vou lá ler de novo. Romanos... Gente, vocês devem ficar aqui angustiados vendo eu procurar as coisas na Bíblia, né? Aqui, ó. Romanos 1, versículo 25. Que é o que a Simone falou e eu anotei aqui já. Que fala, né? Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. É isso, né? Então, houve uma troca sutil, né? Que às vezes vem lá dos nossos avós, vem lá dos antepassados, a gente, tipo assim, por costume vai levando, né, na nossa vida. Até que um dia a gente começa a estudar a palavra e começa a ver, tipo, o que é de Deus, o que não é de Deus, né? E aí ela fala aqui, né, a Simone. Por isso precisamos estar atentos e estar com constante estudo da palavra, porque ela nos liberta da ignorância e nos dá conhecimento da verdade de Deus. Exatamente. E é muito sutil. Às vezes a gente vai procurar só fazer um exercício e acaba se envolvendo em outras coisas e a gente conhece a Deus, né? E aí o nosso foco muda. Aí de repente você já tá lá fazendo a pose da fulana de tal, porque essa pose é que atrai coisas pra sua vida, né? Enquanto que, na verdade, a gente tem que direcionar o nosso coração pra Deus, né? Mas é isso. Bom, agora eu vou continuar lendo aqui onde eu parei. Aí no 8. Logo, amados, não se esqueçam disso, para que o Senhor... eu vou ler o 7 para pegar a retrospectiva. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês, né? Então, Deus, Ele tem promessa na nossa vida. A promessa principal e amor, né? A mais importante, que é a promessa da vida eterna. E tem outras promessas em nossas vidas. Mas muitas vezes Ele já não pode nos dar essa promessa porque nós não estamos preparados. E se nós recebermos essa promessa antes do tempo, na verdade, Deus não está demorando. Deus, Ele está fazendo um favor para você, em permitir que você tenha total discernimento e entendimento para seu coração não desviar e assim você poder viver a real promessa. Porque se você viver essa promessa antes de ter todo o entendimento, pode ser que seu coração seja corrompido e aí você se desvie, né? Enfim. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu,
um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, quando esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trará dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes da Escritura. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Muitas vezes as pessoas pegam partes da Bíblia, você viu? E eles falou aqui um exemplo bem específico. Muitas vezes as pessoas pegam partes do livro de Paulo e distorcem para o evangelho da bondade, para o evangelho fácil, para o evangelho, né, da palavra de Deus tranquilo. Porque Deus, ele é justo, né? Ele já destruiu a terra por conta de tudo, né, que o pessoal estava fazendo na época, né, que estava tudo perdido. Salvou Noé e mais 7 pessoas de sua família. Já destruiu Sodoma e Gomorra por causa da perversidade, mas salvou a família de Ló. Quem quis ir, porque a mulher de Ló, né, teve a fé abalada e olhou para trás. Os genros dele não acreditaram, acharam que era brincadeira. Então, assim, Deus, ele é justo. Ele não é só, né, ele é bondoso, ele é amoroso. Ele é nosso pai, mas todo pai, ele é rígido, né? Então, assim, estejamos atentos em quem fala em nome de Deus. Estejamos atentos em quem professa fé em Jesus Cristo, mas distorce aquilo. A gente só vai ter o discernimento se tá certo ou errado quando a gente mesmo entender. Né? A gente só vai entender se a pessoa tá falando pelo Espírito Santo de Deus se a gente também entender a da palavra e se a gente permitir que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Porque o Espírito Santo de Deus reconhece o próprio Espírito Santo de Deus. É como se olhar no espelho, a gente reconhece quem é de Deus verdadeiramente. Se a gente não reconhecer de primeira, Deus, ele vai mostrar em algum momento que assim, tá errado aqui, olha com quem você tá andando, presta atenção, eu não te falei pra você tomar cuidado, né? Então, assim, tomem cuidado. Aí no 17, amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros destes perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Ou seja, que nós possamos crescer em conhecimento. O conhecimento é a Bíblia. Que nós possamos crescer em conhecimento. Estudando a palavra, tendo um devocional, buscando a verdade, tendo intimidade com Deus, para que a gente não caia nas armadilhas que hoje em dia estão sutis de uma maneira super surreal. Super surreal. Amém? Bom, essa é a palavra de hoje. Foi muito intenso. Nem sei quanto tempo que eu tô aqui na live, mas a gente leu 2 Pedro, capítulo 1, 2 e 3. Agradeço quem ficou comigo todo esse tempo, né? Compartilha esse vídeo para quem precisa ouvir, né? Que a gente seja luz, que a gente ilumine o caminho daqueles que estão indo para a esquerda e para a direita, né? Que a gente ore para que o Senhor coloque anjos do Senhor para fazer a pessoa voltar para o lugar certo, porque nós temos que ser como Cristo, temos que ter a mente de Cristo, e isso vem através do conhecimento, que nós tenhamos muita atenção quem a gente segue, quem é que está falando em nome de Deus, em nome de quem, como, quando, quem é você. Pesquisa e cresce em conhecimento antes de você querer acreditar. Se uma pessoa falou uma coisa, vai pesquisar. Será que é assim mesmo? Será que é isso? Né? O Espírito Santo avisa, né? O Espírito Santo avisa. Por isso que a gente precisa sempre estar em busca, que o Espírito Santo, ele vai te tocar e ele vai te avisar. Ele não vai deixar você ir nem para a esquerda nem para a direita, amém? Bom, é isso. Eu vou encerrar essa live com uma oração. Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui hoje sobre esse assunto que me queimou muito ontem. Amém? Bom, vamos lá.
Ó Senhor Jesus, muito obrigado por este momento, Pai, obrigado pelas suas palavras, Senhor. Que o Senhor leve essa mensagem àquelas pessoas que precisam ter os olhos abertos, os ouvidos destampados, Senhor. Que o Senhor toque o coração de cada uma dessas pessoas e que elas possam reconhecer aquilo que desagrada o seu coração e aquilo que agrada o seu coração, Pai. Que elas tenham sede pelo conhecimento, que elas possam buscar a palavra através da Bíblia, que elas por si mesmas, Pai, tem um posicionamento de ter um momento especial com o Senhor, porque o Senhor pede, o Senhor nos chama, o Senhor clama, o Senhor insiste para que nós tenhamos essa intimidade, porque muitas coisas se aproximam, Pai, e nós precisamos estar espertos, de olhos abertos, de ouvidos atentos, porque o Senhor vai voltar quando menos esperarmos. Todos estarão vivendo, fazendo suas coisas, até que o momento que o Senhor retornará, e aí não haverá mais chance, Pai. Mas que nós possamos reconhecer sempre a Tua voz, que o Espírito Santo fale por nós, que nós estejamos sempre, Pai, na Tua direção. Em nome de Jesus, eu consagro essa live, eu consagro o nosso dia, o dia de todo mundo que está assistindo, o dia de quem vai assistir, que os Teus anjos acampem ao nosso redor, fazendo toda a nossa proteção espiritual, Pai. Em nome de Jesus, que nosso dia seja abençoado e iluminado por Ti. Amém. Amém? Então é isso, gente. Eu pretendo deixar a live salva e aí pretendo pôr no YouTube também, amém? Hoje foi uma live meio extensa, mas foi tudo direção do Senhor, Ele que me tocou para falar isso e que seja toda a honra e glória dEle, em nome de Jesus, amém? Amém. Um beijo, Simone, fica com Deus e até mais, gente.